Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que o vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medidas de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade.
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos espectadores, vamos agora falar a respeito do que nós ouvimos de Mateus 23. Vamos fazer um estudo a respeito dessas palavras que o Senhor Jesus fez um discurso, né? Aqui no Mateus 23 nós vemos um discurso que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos e à multidão. E hoje nós queremos assentar com o Senhor Jesus e ouvir esse discurso. É importante que nós ouçamos isso, queridos, porque nossa geração é a geração da volta do Senhor Jesus. É uma geração na qual nós vamos aprender, no capítulo 24, o Senhor Jesus vai dar detalhes a respeito dessa situação, mas nós vamos viver na nossa geração a geração do falso profeta. E nós acompanhamos na mídia, na televisão, nós vemos em cada esquina uma igreja destinada ao culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Então é preciso que nós saibamos qual é a conduta que Deus espera de nós, né? Em toda essa ligação do homem com Deus através da religião, nós vamos aprender qual é a conduta que nós devemos nos posicionar. É a respeito disso que o Senhor Jesus vai nos ensinar hoje. Ele vai falar para a multidão qual é a atitude que nós temos que ter. Então ele começa dizendo, olha, na cadeira de Moisés, qual é a cadeira de Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi aquele homem que trouxe a mensagem de Deus para a geração dele. Foi aquele homem que trouxe a libertação do povo que vivia escravo no Egito, e através de uma delegação de Deus, ele foi até o Egito e levou esse povo para um lugar onde emana o leite e mel. Uma trajetória de vida, né, de Moisés, através de levar esses homens, na condução desses homens daquele povo, na condição daquele povo, para viver o reino dos céus. Isso, queridos, diz respeito aos homens que lideram o grupo religioso. O Senhor Jesus está dando uma palavra aqui para líderes, para homens que têm a posição de líderes diante de um rebanho, aqueles que conduzem o rebanho, né? Essa é a palavra de ensino que o Senhor está dando para o rebanho, para nós sabermos qual é a atitude que nós devemos ter diante desses homens que carregam o rebanho. Então o Senhor Jesus falou, olha, na cadeira de Moisés, né, estão assentados escribas e fariseus. Quem são esses? O Senhor Jesus já está identificando, né, a posição religiosa desses homens. Então ele dá um ensino que nós temos que estar atentos. Fala, olha, observe eles, né? Observai e vê o que eles fazem, mas eu te digo, olha, mas não proceda como eles. Assim diz o Senhor Jesus. Fala, vocês olham, observam, vejam o que eles estão anunciando, aquilo que eles estão anunciando você recebe como palavra de Deus, mas não procedam como eles, tá? Então o Senhor Jesus está dando a direção para nós identificarmos quem são esses que são chamados religiosos, porque ele vai dar a identidade disso. Então primeiro ele está dando um ensino para nós olharmos e observarmos. Ele está dando, ó, observei e vede o que eles fazem. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, toda liderança no reino de Deus, querido, toda liderança que tem a liderança de igreja, de congregação, de grupos ligados à vida de Deus, tem que ser observada pelo povo. Entendeu? Ela tem que ser uma vida de observada.
Não tem esse negócio de dizer, ó, não é para olhar homem, é para olhar Deus. Não, é para olhar sim a atitude de homens. Porque isso que o Senhor Jesus está dizendo, para você olhar, porque você tem que saber qual é a árvore. Você não tem que ser enganado. Então, por isso que o Senhor Jesus nos dá toda a direção a respeito disso. E Ele vai nos dar toda a capacidade para nós termos esse discernimento. Então diz, ó, observai, mas não procedam em conformidade com suas obras. Porque Ele vai dizer quais são essas obras. O Senhor Jesus vai mostrar para nós. Nós andarmos em conformidade a que obras? Ele diz o seguinte, ele fala, olha, porque esses homens, eles vão dar fardos pesado e difícil para suportar. O que é isso? São doutrinas. Eles vão dar doutrina de homens, né? De conduta, de postura de homens, na qual são difíceis para os homens carregarem. E quando você se sente difícil de se mover baseado nessa doutrina que eles exercem, você se sente diminuído, querido. Você se sente um pecador. Você fica incapacitado de fazer a obra de Deus. E quando você se toma quando eles colocam esses fardos pesados sobre a tua vida, e a vida do homem, aqueles pequeninos que estão na igreja carregando esses ombros, é como se tivesse escravo lá no Egito, tá? Ali pisando sobre tijolos, uma vida escrava. Não consegue, eles não dão liberdade para esse povo. Esse povo fica cativo. E com isso, eles se tornam dono daquele rebanho. Eles se tornam autoridades daquele rebanho. Por isso que o Senhor Jesus diz, ó, eles dão fardos difíceis de suportar. Não possam se mover. E esses líderes, nem com o dedo ajuda eles. Deixa eles ficarem cativos, presos àquela condição de carnal, das doutrinas de carnalidade da qual sujeito aquele grupo, né, de rebanho, e esses rebanhos ficam refém dessa situação. E diz que todas as obras que eles se posicionam para que sejam vistos. Eles não são servos, queridos. Eles não querem servir, eles não querem ajudar, eles não têm o amor pelo rebanho. Eles querem usufruir daquilo que o rebanho oferece para eles. Então, eles se posicionam espirituais. Aqui no versículo 5 diz que eles se trazem largos filatérios e largas franjas, que eles se posicionam pela postura deles, pelo terno, pela arrogância, pela posição dele, como se eles fossem espirituais. Sabe? Uma posição como se fossem pessoas assim, totalmente ligadas a Deus, né? Pela posição, pela envergadura, pela postura, pela voz, muda até a entonação da voz, né? Tem uma voz comum, mas quando vão anunciam com a mudança da voz, né? Se colocando como se fossem espirituais, se colocando num lugar mais alto, compreende? E eles sempre são pessoas que amam o primeiro lugar, porque eles querem ser vistos, né? Eles não aceitam estar sentados, né? Então eles querem o primeiro lugar, eles querem ser os primeiros convidados, eles são aqueles que estão no primeiro lugar na igreja, eles estão se assentados, eles gostam daquilo, eles não aceitam ficar no banco, eles não aceitam, eles querem estar aparecendo, porque a posição deles é essa, eles querem se enaltecer diante do rebanho. E eles gostam de ser bajulados, né? De bater tapinha nas costas, de ser exaltado pelos homens, como grande homem de Deus, como, entendeu? Grande servo de Deus. Eles gostam de receber essa bajulação, desse tapinha nas costas, de ser agradável aos homens, de serem chamados Rabi. O que significa Rabi? De ser chamado mestre, de ser chamados professores. Eles gostam dessa posição, né? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, que nós devemos olhar para essa condição. Para olhar para quem? Para aqueles que são líderes religiosos e ver a posição dele. Como é que ele se posiciona? Qual é o lugar que eles gostam? Como é que é a posição deles? Qual é o trato que eles gostam de ser recebidos? Qual é a maneira que eles se posicionam? E o Senhor Jesus diz que gosta de ser chamado de mestre, né? Gosta de ser chamado na autoridade que eles têm. Eles não gostam de ser chamado pelo nome simples, né? Não gostam que você trata ele de igual para igual. Você tem que sempre chamar ele em referência. Você tem que dar uma referência a eles, entendeu? Dar uma deferência, sabe, à pessoa deles. Eles gostam disso. Esse é aquilo que o Senhor Jesus está falando para nós não seguirmos, para nós não
sermos iguais. Nós podemos até ouvir a palavra deles, né? Mas não proceder como eles. Depois o Senhor Jesus diz a respeito disso, olha, vocês estão vendo isso, mas não queira ser igual. O Senhor Jesus está falando, ó, não queira ser chamado de mestre, não queira ser chamado de professor. Por quê? Porque só existe um professor, que é o Espírito Santo, que é o chamado Cristo. O que é Cristo? Cristo é a unção. Jesus Cristo, chamado Jesus, o ungido de Deus. Cristo significa ungido de Deus. Esse é o nosso mestre. Por isso o Senhor Jesus está te dizendo que Ele vai nos dar todo o ensino. Ele vai nos dar toda a capacidade de nós entendermos. Porque nós temos o Espírito Santo, querido. Se nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas, não há necessidade que ninguém nos ensine. Pode achar que o Espírito Santo é que vai fazer isso em nosso coração. Fazemos é submeter ao estudo. Nós vamos estudar junto, né? Vai estudar na igreja, na escola dominical, você vai estudar no culto, vai ouvir a palavra, mas quem vai te ensinar no teu coração é o Espírito Santo. Quem vai fazer que essa semente entre no teu coração é o Espírito Santo. Quem vai fazer com que essa semente que você ouviu, é a palavra, colocada no seu coração, é o Espírito Santo que vai regar. É o Espírito Santo que vai promover o crescimento dessa palavra no seu coração. É o que vai estabelecer você na fé. Então, é o Espírito Santo que faz tudo. O chamado pregador, ele é um vaso. Ele não é mestre. Ele é um vaso na qual ele coloca a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo é que vai fazer aquilo que lhe apraz, naquilo que agrada a Deus, naquilo que Deus deseja. É o Espírito Santo que vai fazer. Então, ele é o nosso mestre. Por isso que nós não devemos aceitar que nos chame de mestre. Fala, não queira que, se você for chamado para ser um vaso, não queira ser chamado de mestre, de professor, porque isso é o papel do Espírito Santo. Né? Nós não devemos querer, porque isso traz soberba para o nosso coração, traz orgulho para nós. E Deus resiste ao orgulho, querido. Se tem uma coisa que Deus abomina, é orgulho, é soberba. Deus abomina esse sentimento. Então nós temos que ter cuidado com isso. E não termos essas pessoas que estão nessa posição, nós não devemos querer ser igual. É isso que o Senhor Jesus está chamando de nós. Porque, assim como na época do Senhor Jesus, esses homens portavam, né, o lugar, né, na igreja de hoje, eles também estão. Hoje, homens que estão na mídia, que estão na televisão, que estão na presidente de congregações, têm essa posição. E nós devemos ter o cuidado de não querer esse lugar. É isso que o Senhor Jesus está chamando. Para nós não queremos esse lugar de arrogância, de soberba e de querer ser mestre. Depois o Senhor Jesus diz que nós também não devemos, aqui na terra, que alguém nos chame de pai. Ó, meu pai espiritual. Não aceita isso, querido. Você não seja pai espiritual nenhum de ninguém. Porque quem é pai, é só Deus é pai. Não queira um lugar que é de Deus. Porque Deus... Pai é aquele que tem capacidade de gerar filho. Filho espiritual. Quem gera filho espiritual é só Deus que gera. Nós simplesmente somos vaso. Deus é que gera filho espiritual porque é o Espírito Santo que faz isso. Então pai é só Deus. Ele que é pai. Porque o Senhor Jesus diz, um só é nosso pai e está no céu. Ele está no céu. Então nós não temos que ser pai de ninguém. Então são coisas que nós temos que estar atentos para como nós nos conduzimos, porque nós não devemos querer esse lugar. Depois o Senhor Jesus diz, o que ele conclui essa palavra a respeito de que nós temos que fazer, ele diz o seguinte, olha, o maior entre vós que seja o vosso servo. Essa é a tônica do Evangelho, querido. O Senhor Jesus, ele revolucionou o mundo, a religião, contexto de religião, todo o contexto de religiosidade. Esse versículo fecha tudo. O versículo 11 de Mateus 23, que diz, o maior dentre vós será o vosso servo. Nossos olhos, querido, tem que estar nisso. Nós estamos lidando, querido, com o mundo espiritual. Jesus Cristo, hoje, ele está sentado à direita de Deus Pai. Senhor Jesus,
você nunca pode olhar aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, ele sendo crucificado, e para o mundo aquilo pode ser considerado um lugar de fraqueza, mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus, é coisa poderosa, é coisa muito forte. Nós não podemos considerar aquilo fraco. Então nós não temos que considerar essa questão daquilo que o Senhor Jesus diz, né? Aquele que é servo, esse é maior. Isso é poder de Deus na vida do servo. Isso é uma coisa poderosa que nós não conseguimos entender na dimensão do mundo material na qual nós vivemos. Porque nós somos baseados a olhar para as condições do mundo, de olhar as autoridades que se compõem naquilo que nós vivemos. Prefeito, governador, presidente, dono de empresa, né? Dono de fazendas, dono de comércio. Nós somos obrigados, pelo mundo da carne, nós somos habituados a ver essa condição de senhores e de servos, né? Mas aqui, querido, é diferente no reino do céu. Aqui no reino do céu, houve uma inversão desses valores. O Senhor Jesus mostrou para nós, e esse tem que ser os nossos olhos, que quem é servo, esse é maior. E quem é servo é aquele que está servindo, é aquele que está oferecendo na pregação, na palavra, nos cuidados de você se sentar na igreja, aquele que ora por você, aquele que busca a presença de Deus por você, aquele que faz questão na tua vida, que oferece um copo d'água para você, que te faz, que oferece um prato de comida, que te dá uma ajuda, da sua companhia, que escuta você, que empresta teu ouvido para ouvir teus problemas, que ora com você. Esse é o servo, querido. Esse é maior. O Senhor Jesus está dizendo que esse servo é que é maior no reino do céu. Isso que nós temos que estar atento aos nossos olhos, tem que mudar a dimensão. Nós não temos que olhar mais para as condições do mundo, nós vamos olhar agora para esse mundo espiritual, o lugar onde Deus tem chamada para nós vivermos. E aí então ele diz, aí então o Senhor Jesus começa a fazer uma pregação para aqueles que têm autoridade espiritual, que se diz autoridade espiritual, aqueles que têm autoridade sobre o rebanho, as pessoas que conduzem o rebanho. E aí a palavra são os pastores, são os presbíteros, os apóstolos, aqueles que se intitulam apóstolos. Essa é a palavra para esses, porque é direcionado não para o rebanho tem que estar atento, porque o Senhor Jesus pregou isso para o rebanho, mas ele botou as coisas no lugar. É onde nós temos que estar olhando, querido, porque o Senhor Jesus nos dá um ensino que você conhece a árvore pelo fruto. Então é isso que ele vai dizer a partir de agora. A partir do versículo 13 de Mateus 23, o Senhor Jesus vai fazer sobre 7 ais. Ele vai falar sobre 7 ai. Ai, na linguagem do céu, quando o Senhor Jesus falou, ai de vós, isso é uma coisa tremenda, no sentido de dor, de lugar de ranger de dentes e de pranto. Quando o Senhor Jesus fala, ai de vós, é lugar de dor, de ranger de dente e de pranto. Tristeza. Não queira esse lugar. Por isso o Senhor Jesus falou, ó, não queira esse, não ouça, mas não queira esse lugar. Então nós vamos discutir, o Senhor Jesus vai dar um ensino para nós, para que nós não entremos nesse lugar. São 7 ais. São 7 daqueles que ele cita como ai de vós. Começa a partir do versículo 13, que ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechai os olhos o reino do céu, nem vós entrais, nem deixai que outros entrem. Primeira conduta é essa. São aqueles que se posicionam na liderança da igreja, tá? Que fecham os olhos para o reino do céu, que significa o seguinte, querido. Significa fechar os olhos para o reino do céu, é não fazer, é não obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. O que é o reino do céu? O reino do céu é semelhante um pai de família. Se o reino do céu é como o semeador saiu a semear. O reino do céu, o Senhor Jesus ensinou várias parábolas a respeito do que é o reino dos céus. E ele diz aqui que esses homens, eles fecharam os olhos para isso. Eles não olham aquilo que o Senhor Jesus anunciou. Eles não estão pregando na igreja aquilo que o Senhor Jesus anunciou. Eles estão pregando nas igrejas e anunciando ao mundo, esses escribas e fariseus,
coisas do homem, referente à natureza do homem, referente às bênçãos que Deus traz, referente às condições, simplesmente, daquilo que você pode dar e receber de Deus. Não está falando a respeito do que é o reino dos céus para a vida dos homens, porque fecharam os olhos para isso, só quiseram as bênçãos de Deus, e diz respeito só às bênçãos de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala isso, olha, porque as pessoas que ouvem e acreditam nesses pregadores, nesses anúncios, a palavra de Deus diz que também essas pessoas não entram no reino dos céus, são incapazes de entrar. Por quê? Tem uma torcida do que é o reino dos céus. E em seguida o Senhor Jesus diz: ai de vós, o segundo ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas de viúva com pretexto de longas orações, por isso sofrereis rigoroso juízo. O que é isso, queridos? A casa da viúva é a casa da necessidade. A casa da viúva, querida, é aquela viúva que precisa do auxílio, precisa do cuidado. E aqui diz a palavra, o Senhor Jesus diz que a viúva é aquela que depende do recurso da igreja, depende da sobrevivência dos cuidados da igreja, do irmão, dos cuidados, né? Não só de oração. O Senhor Jesus diz que eles vão na casa dessas viúvas, fazem longas orações, né? Pedindo para Deus ajudar, para Deus trazer a bênção, para Deus dar o alimento, para Deus encher o armário da viúva de alimento, só que ele não faz nada. E o Senhor Jesus diz que eles vão receber maior rigor, porque ele tem a capacidade de poder ajudar essa viúva, de acompanhar ela, de cuidar dela. É a deliberação de Deus para a vida dele. Mas ele, ao invés disso, ele coloca para a conta de Deus. Que Deus colocou ele como mordomo para cuidar daquela viúva, e ele não faz isso. Ao contrário, ele faz longas orações a Deus, responsabilizando Deus, aquela pobre viúva que depende dos cuidados dele, que está lá ligado à igreja dele. Mas ele não visita, ele não se preocupa com o que ela come, não se preocupa se ela tem dificuldade de ir para a igreja ou não, ele está pouco preocupado com ela, entendeu? Ele não está cuidando dela, e quando vai, faz longas orações para Deus abençoar a coitadinha. E ele que Deus colocou ele como mordomo para cuidar dela, ele não faz isso. E o Senhor Jesus, esse é o segundo ai. O Senhor Jesus fala o terceiro: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorre mar, terra, para fazer um discípulo, para fazer um prosélito. E depois de ter feito esse, faz filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso aqui, querido, é o cuidado que nós temos que ter. Porque quando esses homens que dão mau fruto, que não estabelecem o reino de Deus conforme a palavra de Deus, mas conforme é o desejo do homem, porque a tônica que o Senhor manifesta, essa palavra, é para homens que cogitam pelos próprios desejos do homem, das vontades do homem, compreende? Não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a vontade daquilo que Deus pode fazer para o homem, dos bem bons que ele pode receber na carne. E o Senhor Jesus diz que quando esses professores, né, nessas condições, que fazem os prosélitos, fazem os seguidores, esses seguidores que recebem essa chamada são 2 vezes pior e se torna filho do inferno. Acaba sendo... O que é o filho do inferno, querido? O diabo. O Senhor Jesus falou várias vezes isso para os apóstolos, né? Quando o Senhor Jesus chamou a atenção de Pedro, chamou Pedro pela boca de Pedro, quando Pedro colocou uma palavra de alta ajuda para Jesus, Jesus virou para Pedro e falou: arreda-te de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas cogita pela carne do homem, cogita pelas coisas do homem. Então é isso que nós estamos atentos, querido, porque a artimanha do diabo em direcionar a atenção a Deus é de fazer com que esses religiosos deem atenção para o homem, cogita para as coisas da carne do homem, para o deleite, para o prazer, para a condição financeira, para a prosperidade, para a riqueza do mundo, para o deleite das coisas do homem. E quando esses mestres, esses professores que formam discípulos, o Senhor Jesus acusa que esses discípulos vão se tornar 2 vezes pior. Fica atento.
porque nós temos muito desses no mundo. Aí o Senhor passa para um outro ensino a respeito desse. Ele fala: ai de vós, condutores cegos, pois dizei, qualquer que jurar pelo tempo, disso nada é, mas o que jurar pelo ouro do tempo, esse é devedor. Está claro aqui, querido. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É a questão do dinheiro. Aquilo que você, aquele diz que é jurar, o jurar é você fazer uma devoção, né? Você fazer uma devoção a Deus. Então a questão do sacrifício a Deus. Ele está dizendo aqui que se você fazer devoção a Deus por uma questão do tempo, isso aí não vale nada. Mas se você fazer devoção a Deus com relação a dinheiro, ao ouro do tempo, ele diz que isso você é devedor. Entendeu? Que você não tem que fazer devoção na base da fé, da base da ação, da tua fé a Deus. Ele diz que você tem que fazer na base do dinheiro, você comprar a bênção de Deus. E o Senhor Jesus diz: insensato e cego, pois qual é maior? O ouro, que diz respeito ao dinheiro, ou o templo que santifica o ouro? Entendeu? Qual que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o dinheiro? Então ele diz o seguinte: aquele que jurar pelo altar, isso é nada. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, isso é devedor. O Senhor Jesus conclui, dando uma explicação melhor a respeito do ouro, né? Que é a questão do dinheiro. Então falando, se você orar pelo dinheiro, quer dizer, você plantar semente, né? Daqui hoje está muita moda isso, né? Hoje está em moda no nosso meio, na questão da lei da semeadura, de você colocar o dinheiro. Então diz que se você colocar esse dinheiro, né, você fazer essa oferta é maior. E o Senhor Jesus está chamando a atenção. Querido, o Senhor Jesus então está falando a respeito do que é maior. As pessoas ainda estão atentas à questão do sacrifício do homem, né? Do dinheiro, da oferta. E quando o Senhor Jesus está dizendo que isso não é maior, o maior é Deus que abençoa a oferta e o ofertante. Isso que é maior. Isso que nós temos que estar atento, porque nós não compramos, nós temos que entender, querido, que o Senhor Jesus não é um supermercado, não é uma mercearia, onde você vai achar que você compra a bênção, onde você achar que pela sua atitude você vai conquistar Deus pelo seu sacrifício. Não é isso. Só tem uma maneira de nós entendermos, é receber dele. É ele que fez toda a provisão. O que nós temos que ofertar é uma oferta sincera diante dele. Depois o Senhor Jesus conclui a respeito disso, chamando que esses homens falam a respeito de jurar pelo altar, jurar pelo templo, jurar. E o Senhor Jesus conclui, olha, que nós temos que entender que quando nós juramos pelo céu, pelo trono de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter cuidado com relação a lidar com Deus. Deus não é nosso irmão, onde você dá tapinha nas costas. Não, querido. Nós temos que ter referência a Deus, nós temos que entender. Ele é soberano e poderoso. E o Senhor Jesus disse que nós devemos temer a Deus, que pode levar nosso corpo para o inferno. Isso nós temos que destruir nossa vida, além da miséria, da doença, da desgraça aqui, e nós perdemos nossa eternidade. Então, é essa referência que o Senhor Jesus está falando. Que nós, no mundo espiritual, porque é uma tendência do mundo religioso, a banalizar o mundo espiritual, a banalizar as condutas sobre as nossas vidas, de colocar como insignificante e colocar como significado aquilo que os homens têm, que o homem fez com o braço, o altar, a coluna, o ouro, o dinheiro que tem no bolso. E o Senhor Jesus falou que isso é tudo insignificante. Maior é Deus que abençoa tudo isso, compreende? Então, isso que nós estamos dizendo, ai de vós, que fica valorizando essas questões do templo, valorizando a construção, valorizando a oferta que o irmão dá ou que o outro dá, valorizando aquele irmão que dá uma oferta melhor. E o Senhor Jesus está dizendo que isso tudo é insignificante diante de Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus valoriza, que não quer que nós valorizemos mais o céu, onde está o trono do nosso Deus. Daí o Senhor Jesus diz, ele completa isso. Ele diz, ei, olha, vocês acham que vocês, dando o dízimo de hortelãs, de entro, de caminho, e desprezais o maior de tudo. Quando nós desprezamos a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Entendeu? Por que está acontecendo?
valoriza os detalhes do dízimo, dá o dízimo das coisas que são pequenas, né? Da hortelã, do centro, do caminho, e se gaba por ser esse dizimista fiel das coisas que são pequenas, e deixa de valorizar aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nossa justiça, o juízo de Deus sobre o mundo. Nós deixamos de ter a misericórdia sobre as pessoas, a misericórdia sobre... e a fé, que é o que é mais importante para nós. Mais importante do que o dízimo e a oferta e o altar, que ali que são colocados ali, mais importante que isso, querido, é aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, que nós temos que dar valor à palavra de Deus no nosso coração. Isso tem que ser precioso para a nossa vida. O juízo de Deus que está em Jesus Cristo, nós temos esse entendimento em toda a nossa vida, cada passo que nós tomarmos, cada decisão que nós tomarmos, nós entendemos o juízo de Deus, que é Jesus Cristo a caminho de nossa vida. A misericórdia, o amor pelas pessoas, a misericórdia, tá? E a fé em Deus. Isso aqui nós temos que valorizar. Não valorizar o sacrifício. Oferta, querida, é sacrifício. Quando você vai oferecer tanto dízimo, como oferta financeira, como os seus dons, né? De presbítero, de diácono, isso é oferta. Né? Você oferecer seu dom como pastor, como evangelista, isso é oferta diante de Deus. Mas isso, querido, isso não tem o valor maior, não é isso, não é a nossa oferta que é o valor maior. O maior é a fé do coração, é o coração. Como Deus olha, ele não está olhando o seu exterior que você está fazendo. Não adianta você limpar a igreja com o coração mal, pensando mal, criticando um, criticando o outro, falando mal de fulano, ciclano. Não, Deus não está recebendo isso, porque não é esse sacrifício que Deus quer. Deus quer o teu coração. Não adianta nada você subir no púlpito falando isso, falando aquilo, com o coração de adultério, de pensamento mal, entendeu? Julgando as pessoas, criticando, falando mal disso, falando mal daquilo. Não adianta, Deus não recebe esse sacrifício, porque Deus está olhando o teu coração. É isso que ele está falando. Não adianta nós colocarmos isso. Depois ele conclui dizendo: condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. O que é isso, querido? Isso diz respeito a você fazer doutrinas e fazer doutrina, por exemplo, de vestimento, colocar lá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, com relação ao alimento, com relação ao de vestimento, que são coisas pequenas da lei. Coisas pequenas, isso ele está falando quais mosquito, mas no entanto engole um camelo. O que é? Olhar impuro, mente suja, a mente com pensamentos mal, mente para as pessoas, fala mal das pessoas, você engole o camelo, você comete, mas coloca para a congregação, para o povo, doutrinas que não são importantes para Deus. Que o mais importante para Deus é o coração, é a misericórdia. Isso que o Senhor Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpa o exterior do corpo, mas o seu interior está cheio de rapina e iniquidade. O que significa isso? Está numa posição bela, belo terno, bela gravata, a mulher muito bem vestida, né, de joias, muito bem vestida, com o cabelo bem, né, apresentável, só que no pensamento, julgando errado, pensando mal dos outros, com olhar de adultério, com olhar de ciúmes, com olhar de inveja. É isso que o Senhor está falando, não adianta nada. Você se apresentar diante de Deus com o exterior, está se apresentando como santo, mas no coração com inveja. Porque o pastor está falando isso, que palavra, pastor não pode falar isso, criticando. Então, não é isso. O Senhor nos olha o coração, nós temos que estar atento a isso. Nós não enganamos a Deus. E o Senhor Jesus está falando para nós, não tomarmos essa posição. Ai de vós! Quando o diabo vier tentar você nessa condição, querido, prenda! O Senhor Jesus nos colocou, ai de vós, que atende para esse tipo de sopro. De aceitar essa condição. De você por fora ser uma coisa e por dentro ser outra. Depois o Senhor Jesus diz, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Então, querida, a nossa limpeza tem que começar dentro de nós. Por isso nós temos que ter cuidado, nós não seguirmos certos líderes. Por isso nós temos que estar atentos, nós observarmos quem são os líderes que estão nas igrejas, quem estão levando na congregação a palavra de Deus.
Compreende? Porque nós temos que observar para saber que é o fruto que eles estão dando. Não para nós criticarmos ou falar mal, porque Deus olha o nosso coração. Mas o Senhor diz para nós não seguirmos esse exemplo, para nós não sermos iguais. Está atento. Olha, e orar por eles. Né? É olhar, observar, orar para que Deus cuide disso, para que Deus transforme o coração, para que ele possa ser salvo, para que ele não entre nesse zai. A gente tem que ter um olhar de misericórdia sobre a vida deles. Por isso que o Senhor Jesus diz que o mais importante é a misericórdia, é a fé, é o juízo e é a palavra de Deus. Isso é mais importante para nós. E o Senhor Jesus diz a respeito desses: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos e de toda imundície. Querido, o mundo religioso está sob condenação de Jesus. Nós temos que entender que o juízo de Deus já se fez sobre a face da terra. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, querido, Jesus trouxe essa nova aliança. Porque essa nova aliança, a aliança que o Senhor Jesus fez agora, é no nosso coração. Não é mais na religiosidade, não é mais em devoção através de ato externo, não é isso, de sacrifício, não é isso. A limpeza que nós temos que fazer, o ato de justiça que nós temos que praticar, está dentro do nosso coração, querido. Nós temos que limpar o coração. O Senhor Jesus veio trazer essa aliança com nós. Nós temos que estar atentos a essa verdade. Mudou. O espírito de religiosidade não opera mais nessa circunstância. Quando você muda o seu coração, o seu pensamento, você transforma a tua mente, coloca a palavra de Deus, não pensa mais conforme o mundo pensa, nem siga o exemplo do fuxico, da conversa de outras pessoas. O Senhor Jesus para nós não seguirmos. Não importa se ele é líder, se ele é chefe, se ele é isso, se ele é apóstolo, se ele é chamado profeta, se ele é chamado pastor, não importa. Nós temos que, porque o Senhor Jesus diz que não é o maior esses, o maior é o servo. O maior é o servo. O maior é aquele que tem amor, é aquele que serve. Esse que o Senhor Jesus disse que é o amor. Então nós temos que seguir esses exemplos e estarmos atentos a esses cuidados desse conserto que o Senhor Jesus faz no nosso coração. Porque o Senhor Jesus diz, assim vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É onde estão os olhos de Deus. Deus não tem o olho do homem. O olho do homem olha as coisas exteriores, mas o olhar de Deus é dentro do homem. Deus olha o coração. É isso que nós temos que estar tendo cuidado, de nós não entrarmos seguirmos esse tipo de situação, para que nós não cometamos o mesmo erro, para que nós não tenhamos o mesmo procedimento desses. Porque a palavra de Deus ela é de uma condenação tremenda. Quando fala ai de vós, querida, o ai de Deus não é fácil. Não queira receber esse ai de vós da mão de Deus, sabe? Porque esse ai de vós é de peso, querido. Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Por isso que ele dá essa palavra clara para nós entendermos. Por isso que essa palavra não pode ser escondida. Essa palavra não pode ser colocada debaixo do alqueire. Ela tem que ser colocada em cima do alqueire. Ela tem que ser colocada no velador. Tem que ser para que todos vejam e seja anunciado, para que você saiba. Nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E ele está anunciando para que nós saibamos, para nós não cometermos a imprudência de seguir esses que Jesus considera como hipócritas, como sepulcros caiados. E isso nós temos que estar atentos. E porque ele diz que ele fala a respeito de pessoas, ele cita a respeito desses, que falam a respeito do testemunho, falam, olha, eu não quero ser o exemplo de fulano de tal. Ele diz aqui no versículo 30, ele diz, vós dizeis, se nós existíssemos no tempo de nossos pais, nunca associaríamos a ele para derramar o sangue dos profetas. Quer dizer, viu o pecado do outro, viu o pecado dos ancestrais, mas comete o mesmo pecado, o Senhor Jesus diz. Mas fala do pecado dos outros, mas comete o pecado pior. Quando fala em matar, querido, fala da língua maldita. O Senhor Jesus diz que na nova aliança, quando nós falamos mal de um irmão, você está sendo homicida, você está matando o teu irmão. Então nós temos que ter cuidado com isso, de nós estarmos matando o nosso irmão. E esses, geralmente, esses que têm essa posição autoritária,
esses que se acham que têm a cadeira de Moisés, acham que estão nessa posição, eles não têm dó de ninguém, eles não têm misericórdia de ninguém. Eles, quando querem pisar em cima de uma pessoa, eles pisam. Na hora que eles querem denunciar uma pessoa, eles denunciam. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, isso é uma posição homicida, isso mata o profeta, mata aqueles que Deus está anunciando. Deus quer fazer um conserto na vida dos homens. Por que você vai matar esse pequenino que muitas vezes está vindo com o coração sincero, muitas vezes com erro para dentro da igreja? Mas nós não devemos ter a postura arrogante de matar esses pequeninos. A nossa posição é de misericórdia. É isso que nós temos que estar atentos para nós não seguirmos esse tipo de postura, que mata o seu irmão, através da língua acusadora, da língua que denigre o seu irmão. Aí o Senhor Jesus fala a respeito disso, que na mesma medida que os vossos pais foram condenados, eles também vão ser. E o Senhor Jesus dá um nome para esses homicidas, esses que falam mal, esses que matam o seu irmão através da língua. O Senhor Jesus chama eles de serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? É uma palavra dura, querido. Ai de vós. O Senhor Jesus, por isso que o reino do céu, querido, é uma coisa que nós devemos ter atento. Nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter a intrepidez de querer conhecer esse nosso Deus. Para nós não irmos por qualquer vento de doutrina e seguirmos falsos profetas que pode levar nós para um lugar desse. Por isso nós temos que estar atentos. Porque o Senhor Jesus diz que Ele envia profeta, sábios, escribas, e uns deles matareis, crucificarei, e outros deles açoitarei olha aqui, um deles matareis, açoitareis, e açoitarei nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Está falando a respeito desses que condena, que tem o dedo homicida sobre o irmão, né? Que está anunciando a palavra. O Senhor Jesus fala que aqui está se anunciando com a palavra, com o espírito de sabedoria, com o espírito de profecia, que são chamados profeta, sábio, espírito de entendimento, de sabedoria, na qual são chamados de escribas. E esses vão ser perseguidos. Aonde? Na sinagoga desses homicidas, desses que são donos da cadeira de Moisés, são os religiosos, que vão açoitar esses. E diz que perseguireis de cidade em cidade. Quer dizer, onde a pessoa vai, esse profeta vai ser perseguido por esses. Mas o Senhor Jesus disse que, assim como o sangue do justo Abel foi derramado na terra, né? Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Querido, a geração que o Senhor Jesus viveu foi uma geração onde a religião se manifestou de uma maneira poderosa para tentar abafar o ministério dele. Abafar aquilo que Deus trouxe para a vida dos homens. A religiosidade naquela época se acendeu. Eles cresceram tentar abafar o ministério do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus falou a respeito dessa condenação. Sobre aqueles homens que viveram na religião na época do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus dá, nesse momento, o Senhor Jesus dá um exemplo tremendo desse momento. Porque quando o Senhor Jesus estava vivendo essa agressão, essa postura arrogante da religião daquela época, né? Que o Senhor Jesus clamou, né? Porque desde o sangue Abel até o que aconteceu com o profeta Zacarias, que morreu, né? Que os religiosos naquela época mataram entre o santuário e o altar, mataram lá no santuário. O profeta de Jesus falou, assim como eles, né? Todos, o sangue deles, né, hão de vir sobre essa geração, que é a geração na qual o Senhor Jesus viveu. E depois o Senhor Jesus, olha só como que é o amor de Deus, querido, dentro dessa condição de religiosidade. O Senhor Jesus ainda olha para eles, olha para Jerusalém, que representava essa situação desse grupo religioso, representava a religião na qual Deus criou na terra, estabeleceu como salvação do homem, onde o homem ia receber palavra de conforto, palavra de edificação, palavra de salvação. Esse é o que Deus fez com os homens, através da palavra, através das escrituras, esses homens que anunciavam essa palavra que veio do céu.
né? Jerusalém representava isso, queridos. Jerusalém representava esse lugar. Jesus vendo aquela condenação sobre aquela religião, sobre aquele estado religioso em que vivia aqueles homens que portavam a palavra de Deus. Jesus olhou para eles e chorou por eles. Jesus olhou e falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora que não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Queridos, aqui tem uma palavra tremenda. Em primeiro lugar, o amor de Deus pelo homem. O amor de Deus pela condição miserável do homem. Mesmo nessa postura arrogante da igreja, né? de se, pelo exterior, achar que ela é perfeita e tendo o coração mau. E não aceita a mudança que Deus propõe no coração deles. Não aceita, porque eles estão mais voltados pela bajulação, pela honra que os homens possam dar para eles. Eles estão buscando honra um dos outros. Eles amaram mais esse lugar de receber honra um dos outros do que querer fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, esse nosso Deus, ainda chora por eles, ainda se compadece deles e diz que quantas vezes quis ajuntar eles, quantas vezes quis proteger eles desse mal, quantas vezes quis ajuntar os filhos, juntar eles para cuidar, para que eles não fossem assolados pelo inferno, nem pela destruição. Mas o Senhor Jesus falou: mas vocês não quiseram isso, e a vossa casa vai ficar deserta. Quer dizer, desde essa época que o Senhor Jesus saiu, o Senhor Jesus veio na terra, que viveu com eles, os judeus ficaram desertos, queridos. Eles ficaram sem direção. A igreja veio para nós, gentios. A ligação que Deus fez agora é com nós, igreja dos gentios. Como nós, igreja dos gentios, vendo esse tremendo mau exemplo, ainda há indicação dos homens de querer seguir esses exemplos, de querer seguir uma igreja judaizante através da lei, de obediência à lei, quando o resultado é esse, de hipocrisia, de sepulcro caiados, de cegos, que o Senhor Jesus está dizendo. Como? O Senhor Jesus está dizendo que essa casa ficou deserta por esses erros. Nós temos que estar atentos a isso. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção, de nós não seguirmos esse tipo de liderança, que não faz conserto no coração, que prefere pegar a ostentação, de se autoglorificarem, se bajular um ao outro, de buscar honra um dos outros, e não buscar a honra que vem de Deus. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção e dizendo: olha, vai ficar deserta. Esse tipo de religiosidade, esse tipo de culto a Deus através de sacrifício, ficou deserto, não tem mais. Deus não está mais nisso. Deus não está mais nessa religação. Deus trouxe uma outra aliança em Jesus através do nosso coração. É a igreja dos gentios agora que temos que nos posicionar. Como nós, gentios, vamos querer voltar a essa condição que Deus já deliberou. E o Senhor Jesus diz que vai ficar deserta até quando? Vai ficar deserta até quando Ele voltar agora. Porque quando Ele voltar para nós, para arrebatar a igreja, Ele vai esperar desses judeus, dessa igreja que seguia a lei, dessa igreja que buscava, através do sacrifício, a maneira de agradar a Deus. O Senhor Jesus só vai receber aquele que diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra é profética para nós. Essa palavra, porque o Senhor Jesus veio buscar a igreja dos gentios agora, através do arrebatamento da igreja. Mas para esses religiosos, que Deus deu a palavra para eles, lá desde a chamada de Abraão, e depois, quando esse povo se multiplicou em milhões de pessoas no Egito, Moisés foi o legislador, aquele que levou a palavra de Deus para eles. E eles, ao longo dos anos, deixaram de cultuar Deus e passaram a cultuar a si próprio. E se tornaram autoridade sobre os homens e começaram a reinar sobre os homens. E isso, o Senhor Jesus
mudou isso. O Senhor Jesus fez um conserto com isso. Quando ele veio, ele trouxe para a vida do homem a vida do Espírito Santo no coração do homem. Há uma nova ligação agora, querido. Há uma nova relação que nós temos com Deus. E nós temos que estar atento que essa ligação é feita na aliança que nós temos em Jesus Cristo. Por isso que nossos olhos têm que estar atentos ao Novo Testamento, às epístolas, porque é a maneira que nós temos que nos conduzir. É a maneira que nós temos que cultuar a Deus. As promessas do Antigo Testamento é para isso. As promessas é para nós recebermos essa herança do céu. As promessas de todo escrito do Antigo Testamento, mas não para nós cultuarmos a Deus na modalidade que eles cultuavam, porque estão em deserto, estão vivendo no deserto. Desde quando o Senhor Jesus veio, desde quando o Senhor Jesus nasceu em Belém e depois foi crucificado na cruz do Calvário, eles ficaram no deserto. Quando a igreja primitiva recebeu em Pentecoste o Espírito Santo, Deus criou uma nova aliança nas terras. Deus criou em Jesus Cristo o Espírito Santo, o estabelecimento de uma nova ligação com Deus, em Jesus Cristo. Essa é a pedra angular, é a pedra que todo edifício só chega a Deus através dela. E é isso que nós queremos estar dizendo a vocês, querido, que é a necessidade que nós aprendamos, não mais na modalidade do fariseu, não mais da religião fariseia, porque esse Senhor Jesus diz, ai de vós. O que nós temos que aprender é fazer o conserto no coração. Por isso que eu quero fazer um convite a vocês, para que nós possamos continuar nesse estudo maravilhoso do Novo Testamento, para que nós aprendamos qual é o nosso lugar em Cristo, para que você possa receber essa herança incorruptível do céu. Quero agradecer a atenção de vocês. Quero fazer o convite de nós estudarmos amanhã, Mateus 24, se assim Deus nos permitir.